Olá, alunos do segundo ano, a gente está começando agora a nossa aula de resolução de exercícios do segundo bimestre. Vocês fizeram lá na plataforma aquela lista enorme de 30 exercícios. Porra! Tudo isso? Sobre urbanização mundial e urbanização brasileira. Nesse momento a gente vai resolver essas questões aí. Número 1, né? Subindo morros, margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fazem parte da paisagem de um terço dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões de pessoas, segundo os dados do IBGE. A situação das favelas no país reporta graves problemas de desordenamento territorial. Nesse sentido, uma característica comum nesses espaços tem sido, então a gente tem que ver aqui qual que é característica comum nesses espaços. Planejamento para a implantação de infraestruturas urbanas necessárias para atender as necessidades básicas dos moradores? Não. Se houvesse isso, não seria favela, né? B. A organização de associações de moradores interessados na melhoria do espaço urbano financiadas pelo poder público, né? Não são todos os lugares que têm esse tipo de coisa, então é pouco provável que seja B. C. Presença de ações referentes à educação ambiental com consequente preservação dos espaços naturais secundários. Também não é a letra C. D. Ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamentos com consequências perdas materiais e humanas. Letra D. A gente sabe que as áreas de segregação socioespacial onde tem as favelas são áreas que as pessoas habitam que não são adequadas à habitação. Então tem esses riscos aí de enchentes, porque vão habitar nas margens dos rios, ou desmoronamentos, porque vão habitar em encostas de morro, locais não adequados à habitação, levando a perdas materiais e humanas. Então é a letra D. Característica comum às áreas de favelas do país. Mas vamos ler a letra E, ó. O isolamento socioeconômico dos moradores ocupantes desses espaços com a resultante multiplicação de políticas que tentam reverter esse quadro. Não é isolamento socioeconômico dos moradores, né? Então ficou meio sem sentido da letra E. Então, número 1, letra D. É só lembrar das características da segregação socioespacial nas cidades brasileiras que você vai chegar à letra D aí como opção na número 1. Número 2, a gente tem um quadro, né? Tá uma bagunça aí, né? Não dá para entender nada, é uma charge. A imagem representa as manifestações de ruas na cidade do Rio de Janeiro na primeira década do século XX, que integravam a revolta da vacina. Então, tem que lembrar lá da revolta da vacina. Considerando o contexto político e social da época, essa revolta revela. Então, a gente tem aí algumas características. Insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária? Sim. Por quê? No início do século XX, você teve a Reforma Pereira Passos, que abriu largas e grandes avenidas na região central do Rio de Janeiro, tá? Fazendo que houvesse um deslocamento, uma destruição de cortiços e áreas ali centrais, levando essas pessoas a procurar uma outra área para habitar, né? Então é uma insatisfação da população, porque a modernização urbana implementada na época, né, esses benefícios de uma modernização urbana autoritária, né, não chegava à população. Então, por enquanto, é a letra A. Letra B. A consciência da população com os benefícios de uma... Consciência da população pobre sobre a necessidade de vacinação para a erradicação das epidemias. Não, né? Porque apesar de ganhar renome de revolta da vacina, né, não é relacionado diretamente à questão da vacina em si. A vacina foi um estopim para que a revolta acontecesse. C. A garantia do processo democrático instaurado pela República através da defesa da liberdade de expressão da população. A gente não tem isso nem até hoje, quanto mais nessa época. Ah não, sério? D. O planejamento do governo republicano na área de saúde que abrangia a população em geral. População em geral? Área de saúde? A gente não tem isso até hoje. Abra o olho, porra! O apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em vez de privilegiar a elite. Não tinha apoio ao governo, né? Então assim, ficou a letra A, porque as outras estão meio sem sentido aí e ficou a letra A. Não sei porquê, mas ficou a letra A. Tá, você errou. Passa pra próxima. Nossa, que bosta! Questão 3. Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transporte, saúde, energia e água. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para se viver nesse espaço.
A dinâmica da transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas pelo. Então, na questão 3 aí, a gente tem que analisar assim, né? Qual é a consequência da expansão das áreas periféricas? Crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. Sim, letra A por enquanto. Né? B. Direcionamento maior do fluxo de pessoas devido à existência de um grande número de serviços. Não é a B. C. Delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico, melhorando a qualidade de vida. Onde tem melhorando a qualidade de vida? Não. Letra D. Implantação de políticas públicas que promovem moradia e o direito à cidade aos seus moradores. Também não. E. Reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego, diminuindo os deslocamentos para a periferia. Também não. Então a letra 3 é a número 3, perdão, é a letra A, crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. Vamos para 4. No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é causa da especialização dos bairros e da sua diferenciação social. Muitas pessoas que não têm meios de pagar os altos aluguéis dos bairros elegantes são progressivamente rejeitadas para a periferia, como os subúrbios e os bairros mais afastados. É um textozinho aí. Uma consequência geográfica do processo socioespacial descrito no texto é A. Então vamos lá. Criação de condomínios fechados de moradia. Sim. B. Decadência das áreas centrais de comércio popular. Não, acho que não. Aceleração do processo conhecido como cercamento. Também não. Ampliação do tempo de deslocamento diário da população. Sim. Contenção da ocupação de espaço sem infraestrutura satisfatória. Rapaz, questão 4 aqui tá, hein? Criação de condomínios fechados de moradia. Tem, mas não é isso que o texto está se referindo, né? Preço mais alto dos terrenos, Não, está falando das pessoas que são rejeitadas para a periferia como subúrbios e bairros mais afastados. Uma consequência, não é a letra A, apesar de também ser uma coisa que acontece, não é a letra A. Relacionado então à letra D. Ampliação do tempo de deslocamento diário da população devido às pessoas que são progressivamente rejeitadas para a periferia, como subúrbios e bairros mais afastados, demorarem mais tempo para se deslocar para o seu trabalho. Letra D. Difícil. A letra D. Acertou. Miserável. 5. Questão 5. O fluxo migratório representado está associado ao processo de cidade de São Paulo, né? Não, desculpa, região metropolitana de Belo Horizonte. Belo Horizonte está aí aparecendo na tela. Né? Então, deslocamento das cidades da região metropolitana para a capital ali por algum motivo. Então, o fluxo migratório representado está associado ao processo de fuga de áreas degradadas. Não. Inversão da hierarquia urbana. Também não. Busca por amenidades ambientais. Também não. Conurbação entre os municípios contíguos. Sim. Você tem uma conurbação entre os municípios aqui da região metropolitana, com deslocamento diário de pessoas aqui, do fluxo de pessoas. Desconcentração dos investimentos produtivos, também não. É a letra D, número 5, letra D. Essa aqui você teria que saber ali o que significa a conurbação, que está lá nos conceitos urbanos que nós estudamos, tá? Não tô lembrado, não. Tá lá para você saber. Questão 6 agora. Questão 6 a gente tem duas imagens aí, né? Favela do Morro Santo Antônio, em 1914. E Favela da Rocinha em 2014. Então, mostrando duas áreas de favela, uma no início do século XX, outra no início do século XXI. Trazendo o texto, O problema habitacional na cidade do Rio de Janeiro é antigo, com alguns de seus efeitos mantendo-se há mais de um século como tipo de moradia popular retratado nas imagens. Uma causa econômica e um resultado socioespacial associados diretamente à expansão desse tipo de moradia ao longo do século XX são. Então, aqui é uma causa econômica e um resultado socioespacial dessa causa econômica aí, a questão 6, tá? Então, mercantilização do solo urbano e segregação, correto, né? Ou seja, a valorização, transformação do solo urbano em mercadoria, levando ao processo de segregação. B. Fortalecimento do comércio informal e verticalização, não é a B. Crescimento do trabalho assalariado, suburbanização, não é a C. Redução do financiamento habitacional, periferização, não é a D. É uma causa econômica e um resultado socioespacial. Isso.
porque o problema já existia. Então, letra A número 6 aí, letra A. Questão 7. Questão 7 aí a gente tem dois textos, né? O movimento é avenida. Em vista da importância do exército para as classes dominantes, não é de admirar que o tráfico militar fosse fator determinante do planejamento das cidades, exemplificado pelo traçado da Avenida de Paris, proposto pelo prefeito Rasmus entre 1853 e 1870. Do outro lado lá, ao adotar no complexo da Maré estratégia semelhante à utilizada para ocupar os complexos do Alemão e da Penha, o exército vai encontrar mais vantagens que desvantagens, apesar da nova região ser maior e mais populosa. A topografia da área ser pacificada é plana e as ruas são mais largas, fatores que acabam facilitando a distribuição de efetivo e as manobras dos veículos militares. Apesar das muitas diferenças entre Paris no século XIX e Rio de Janeiro no século XXI, que são os dois textos que se referem, os textos apontam para manifestações do exercício do poder militar em ambas as cidades. Nos dois contextos, é reconhecível a seguinte relação estratégica entre o espaço da cidade e a ação do Estado. Sítio urbano e polarização política? Não sei. B. Morfologia urbana e controle social? Letra B, sim, né? Onde a morfologia urbana é mais fácil, né? Por ser área marciana, permite um maior controle social. Então, entre o espaço da cidade e a ação do Estado. Ok. Letra C. Hierarquia urbana e segurança pública? B. Centro urbano e marginalização econômica. Aqui você vai ficar com a B por eliminação, porque não é uma questão... Essas questões da UERJ são uma merda, tá? Já vou avisando. Essas questões da UERJ, só traz cidade do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, a gente fica assim, perdidão. Cadê seus estudos? Questão 8. Mais uma questão sobre a cidade do Rio de Janeiro, provavelmente que eu tirei do vestibular da UERJ. Acontece. Questão 8. A zona portuária do Rio de Janeiro vem recebendo muitos investimentos públicos e privados com o objetivo de promover uma renovação física e funcional. Considerando a charge, a nova dinâmica espacial pode ter a seguinte consequência sobre o processo de urbanização nessa região da metrópole carioca. Então vamos lá. A. Mudança do perfil social? Sim, né? Não é? Mudança do perfil social? É. B. Degradação do setor comercial? Não. C. Aumento da atividade industrial? Também não. D. Redução da acessibilidade viária? Também não. Mudança no perfil social. Porque aqui está exemplificado pela charge. Com o aumento dos investimentos, né, você passa a ter construção de prédios e condomínios fechados, né, com uma classe média alta, e as classes mais populares que vão habitar essas casas vão ser retiradas pelo processo de especulação imobiliária da região portuária do Rio de Janeiro. Letra A, mudança do perfil social, a número 8 aí. Número 9, dois textinhos aí, né? Putz, outra da UERJ, assim a gente já acaba com vocês desse jeito, vocês também acabam comigo. Um texto sobre perimetral, outro sobre Porto Maravilha. Vamos lá. O viaduto da perimetral liga o bairro do Caju até a região da Praça 15, no centro do Rio de Janeiro. Você que nunca foi no Rio de Janeiro, você não faz a mínima ideia do que está acontecendo, né? A obra foi iniciada no final dos anos 50 no governo do prefeito Negrão de Lima. O trânsito de veículos na cidade aumentava a cada dia e a construção do elevado aliviaria as ruas do centro. É uma das mais importantes vias da cidade, permitindo o acesso à Avenida do Brasil, ao Ponte Rio Niterói e ao Aeroporto Santos Dumont. Estima-se que mais de 40 mil veículos passem pela perimetral todos os dias. Né? Aqui falando ali da perimetral. Porto Maravilha, ó. Porto Maravilha é um projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro com apoio dos governos estadual e federal. As obras da primeira fase incluem a construção de novas redes de água e esgoto e drenagem nas avenidas Barão de Tefé e Venezuela, além da urbanização do Morro da Conceição e da restauração do Jardim Suspenso do Valongo. Outras mudanças programadas: demolição parcial do viaduto da perimetral, transformação da Avenida Rodrigues Alves em uma via expressa, criação de uma nova rota chamada provisoriamente de binário do Porto e reurbanização de 70 km de vias. Então é uma questão muito específica da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Questão 9 aí. Os textos referem-se a duas transformações da cidade do Rio de Janeiro nos últimos 60 anos. Construção do viaduto da perimetral nos anos 50 e, na atualidade, sua demolição parcial, previsto nas obras do projeto Porto Maravilha. Esses dois momentos evidenciam a seguinte mudança nas políticas de planejamento urbano. Tá? Questão 9 aí, ó.
Interação entre ocupação fabril e modernização dos serviços? Não, né? Acho que não. Integração entre equilíbrio ambiental e ampliação dos espaços públicos? Talvez, né? C. Compatibilização entre controle da poluição e redução das estruturas viárias? D. Equiparação entre desenvolvimento do setor de serviços e expansão das áreas de lazer? Não sei. Não sei, não sei. Não sei. Não sei. Estou lhe respondendo, não sei. Não sei, não sei, não sei. Não sei. Também não sei. Não sei! Pelo gabarito é a B, tá? Integração entre equilíbrio ambiental e ampliação dos espaços públicos. Mas eu não sei. Vamos para a próxima. Questão 10 aí, ó. Questão 10. 2 textozinhos, ó. Cheio de apreensões e receios, despontou o dia de ontem, 14 de novembro de 1904. Muito cedo tiveram início os tumultos e depredações. Foi grande o tiroteio que se travou. Estavam formados em toda a rua do Regente, estreita e cheia de casas velhas, grandes e fortes barricadas feitas de montões de pedras, sacos de areia, bondes virados, postes e pedaços de madeira arrancados, as casas e obras da Avenida Passos. Isso aqui provavelmente deve ser alguma coisa relacionada à reforma Pereira Passos. Outro textozinho embaixo. O progresso é envaidecer a cidade vestida de novo, principalmente inundada de claridade, com jornais nervosos que a convenciam de ser a mais bela do mundo. Era a transição da cidade doente para a maravilhosa, falando da cidade do Rio de Janeiro aí. Os textos referem aos efeitos da gestão do prefeito Pereira Passos, a reforma Passos aqui, né? Momento em que a cidade do Rio de Janeiro passou por uma das suas mais importantes reformas urbanas. Uma intervenção de destaque foi a abertura da Avenida Central, hoje chamada Avenida Rio Branco, provocando não só elogios, como também conflitos sociais. A principal motivação para esses conflitos esteve relacionada a, então questão número 10 aí, restrição ao comércio popular? Eita porra. Pode ser, né? Devastação de áreas florestais? Não. Demolição de moradias coletivas, eram áreas de cortiços tal, que foram demolidos para dar lugar à avenida, então é a letra C. Elevação das tarifas de transporte. Aqui você pode ficar entre a dúvida entre A e a C, só que a restrição ao comércio popular não faz muito sentido, né? Seria então a letra C, demolição de moradias coletivas. 11 aí, 11 é tranquilo, ó, rápido, direto. De acordo com a hierarquia urbana feita pelo IBGE em seu Atlas Geográfico Escolar, as cidades brasileiras do Rio de Janeiro e Fortaleza são classificadas respectivamente como metrópole global e metrópole nacional, talvez, metrópole global e metrópole regional, talvez, metrópole nacional e centro regional, talvez, metrópole nacional e metrópole regional, talvez. Tem demência? Aí você está perguntando assim, porra, professor, qual que é então essa merda? Então vamos lá para analisar a 11 aí, né? Então a 11 é o quê? De acordo com a hierarquia urbana feita pelo IBGE, o Rio de Janeiro e São Paulo são classificados como metrópoles globais. Apesar de ter uma discordância de falar que o Rio de Janeiro é uma metrópole nacional. Por isso que pode ser a, B, C ou a D. Mas se você for seguir o IBGE, é letra A. É letra A ou B, porque Rio de Janeiro é metrópole global. E Fortaleza é considerado uma metrópole nacional. Não é metrópole regional, não é centro regional, não é metrópole regional, é metrópole nacional. Então a questão 11 aí é a letra A, de acordo com o IBGE. É uma questão que gera muita dúvida, por quê? Porque não há um consenso sobre classificação das metrópoles em níveis. Geógrafos têm determinadas interpretações, o IBGE é outra e por aí vai. Questão 12. Vamos para a questão 12 agora. Os novos municípios. No mapa, qual o estado que apresenta a maior concentração dos municípios criado entre 1980 e 1997? Essa é direto. Ó, letra A, Bahia. Bahia aí tem 80 e... Cadê? 80, não porra, não dá nem pra enxergar essa merda, velho. Nossa, que bosta. 80 e 97 são os dois últimos aqui, tá? Bahia, sim. Goiás, também. Mato Grosso. B, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, não. Bahia tem bastante, pontinho mais escuro. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ali tem os outros mais claros. Goiás tem 1, 2, 3, 4 ali mais ou menos. Então não é Goiás, não é Mato Grosso do Sul. Ou é Mato Grosso ou Bahia.
Mato Grosso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mato Grosso tem mais pontinhos escuros aqui das cidades criadas entre 80 e 97, portanto, letra C, questão 12, Mato Grosso. Essa é fácil. Questão 13, mais fácil ainda. De acordo com os dados do mapa, a parte do território brasileiro com o maior número de favelas por habitante é a região... Qual é a região? Ó, do mais claro para o mais escuro. Quanto mais escuro, o maior número de favelas aí é por 10 mil habitantes. Né? Então, letra A, Centro-Oeste não. B, Nordeste não. C, Norte não. Letra D, Sudeste. Questão 13 aí, letra D. Questão 13 também é muito fácil, tá? Não tem como errar. Questão 14. Agora já, né? Enquanto aí a 12 e a 13 estava fácil, a 14 não vai estar tão fácil. Eu tenho dois textos, vamos lá, ó. São Paulo e Rio de Janeiro são as metrópoles gigantescas. Brasília, a maior, a mais de 1000 quilômetros, é a capital. A rede urbana que elas comandam vem se alterando. Os antigos arranjos na base da centralidade são afetados pelas novas facilidades das comunicações e pelas especializações dos contextos regionais, estabelecendo-se novas configurações nas relações econômicas e sociais. Esse é o texto 1. Texto 2. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília constituem os três principais centros de gestão econômica e política do país, concentrando as sedes sociais das grandes cooperações privadas vinculadas à produção, circulação e distribuição, das empresas estatais e do próprio aparelho de Estado. A metrópole paulista é, contudo, o grande centro nacional, a capital da capital. A análise comparativa em texto 1 e 2 está corretamente descrita em questão 14. O texto 1 contradiz o apresentado no texto 2? Não contradiz. Tá? B. O texto 1 nega as ideias expostas no texto 2? Também não, porque os textos se complementam. C. O texto 2 complementa o proposto pelo texto 1? Sim, complementa. D. O texto 2 retifica o contexto descrito no texto 1? Talvez. Então aqui você está entre a C e a D. Os textos referem-se a temas estranhos entre si. Então você já elimina A, B e E. Você está entre a C e a D. Tá? Ou eles complementam, ou o texto 2 complementa, ou o texto 2 retifica. Aí qual que vai ser a sua análise? Retificar, aqui no caso, significa confirmar o que está escrevendo acima. Né? Os dois textos falam sobre o mesmo assunto, só que o texto 2 não retifica o contexto do texto 1. O texto 2 ele complementa o que está escrito no texto 1. Portanto, aqui na 14 é a letra C. O texto 2 complementa o proposto pelo texto 1. Aqui você poderia ficar entre a C e a D, mas só lembrar que o texto de baixo ele não retifica, ele não afirma o de cima, ele só complementa a ideia do texto de cima, que é o texto 2 e o texto de baixo. Tranquilo aí, para você acertar. Questão 15. As cidades se formaram opondo-se ao internacionalismo praticado pelas antigas aristocracias. Elas se fecharam e criaram uma identidade própria que lhes daria força e significado. Aqui é uma questão sobre antiguidade clássica, tá? As cidades-estados gregas da antiguidade clássica pode ser caracterizada pela A. Autossuficiência econômica e igualdade de direito político entre seus habitantes. Questão 15. Cara, autossuficiência econômica não, né? São cidades-estados. Não sei. B. Disciplina militar imposta a todas as crianças durante sua formação escolar. Ficou sem sentido. Letra B. C. Ocupação de territórios herdados de ancestrais e definição de leis e moeda própria. D. Concentração populacional em núcleos urbanos e isolamento em relação aos grupos que habitavam o meio rural. Letra D, não. Submissão da sociedade às decisões dos governantes e adoção de modelos democráticos de organização política. A adoção de modelos democráticos de organização política, tudo bem, cidades-estados gregos, tem a questão da polis, etc. ali. Mas submissão da sociedade às decisões dos governantes, não. Não sei. Próximo. Questão 16. Vamos lá para a questão 16 aí. A metrópole se transforma num ritmo intenso. A mudança mais evidente refere-se ao deslocamento de indústria da cidade de São Paulo para outras cidades paulistas ou outros estados, uma tendência que presenciamos no processo produtivo. Está lá no final da matéria lá sobre desconcentração populacional e industrial, etc. Uma tendência que presenciamos no processo produtivo como competição de competitividade que obriga as empresas a se modernizarem. Então, ó, com base no texto acima, que nós acabamos de ler, em seus conhecimentos,
com esses conhecimentos. É uma piada, né? Que louco, tio. As palavras, mestre, as palavras, passa. Considere as afirmações. Um dos fatores que explica o deslocamento da indústria da capital paulista é seu trânsito congestionado, que aumenta o tempo e os custos de circulação de mercadorias. Tá certo. 2. O deslocamento das indústrias da capital paulista tem acarretado transformações no mercado de trabalho, como a diminuição relativa do emprego industrial na cidade. Sim, né? As indústrias estão saindo da cidade, levando uma diminuição relativa do emprego industrial na cidade de São Paulo. Ok. 3. O deslocamento de indústria da cidade de São Paulo decorre, entre outros fatores, do alto grau de organização e da forte atuação dos sindicatos de trabalhadores nessa cidade. Também tá ok. Tá ok os três, velho. Está correto que se afirma em número 1 apenas, B 1 e 2, C 1 e 3, D 2 e 3, E 1, 2 e 3. Questão 16. A letra E, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, questão 16 aí. Não sei se tá certo. Tá certo não? Tá certo. Não. 17 tá ruim de você enxergar aí, né? Leia o texto abaixo extraído do romance O Cortiço, que revela um grave histórico e problema habitacional dos centros urbanos brasileiros. Pô, nem eu tô enxergando aqui. Um cortiço, reclamava ele possesso, um cortiço, maldito seja aquele vendeiro de todos os diabos. Fazer-me um cortiço debaixo das janelas, estragou minha casa um malvado, 95 casinhas comportou imensa estalagem. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea ali mesmo daquele lameiro e multiplicar-se como larvas de esterco. Durante 2 anos o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando força, socando-se de gente. Então, é um texto literário aí, né, O Cortiço, grande clássico da nossa literatura. Com base no texto e nos conhecimentos sobre realidade urbana brasileira, assinale a alternativa correta. A. Devido ao pouco investimento em políticas habitacionais para as classes mais pobres, as moradias inadequadas são problemas que persistem no Brasil há mais de um século. Correto. Vamos ler as outras, né? B. O problema relatado no texto é características apenas em pequenos centros urbanos, uma vez que o governo federal aplica parcos recursos para a construção de moradias. Apenas em pequenos centros urbanos? Não, né? O problema é relatado também nos grandes centros urbanos. Então, não é a B. C. O texto revela uma opção de grande parte da população brasileira que, por motivos culturais, prefere viver nos cortiços. Não é motivo cultural, é motivo econômico. Não tem condições, né? Vai morar em áreas que não são adequadas à habitação lá nos cortiços. Então, não é a C. D. Os cortiços não representam risco à saúde nem à vida dos moradores. Aqui já elimina, né? Porque os cortiços representam risco à saúde e vida dos moradores. Falta de circulação de ar, condições ali ambientais adequadas de moradia. Então, a D você já elimina. As formas de habitação relatadas no texto se mantiveram ao longo do tempo, mesmo havendo uma elevação significativa da renda recebida pela população pobre. Não houve elevação significativa da renda recebida pela população pobre. Então você volta aqui, pela eliminação da B, C, D e E, e você verificou que a A está correta. Então, 17, a A está correta. Questão 18, vamos lá, ó. As favelas constituem um traço marcante na paisagem das cidades brasileiras. Se antes eram restritas às metrópoles, hoje elas se estendem para as cidades médias e pequenas. O fenômeno é complexo e resulta da associação perversa entre, então, que são 18 ali, crescimento demográfico e baixo índice de desempregos? Não, né? Alto índice de desemprego, então não é a A. B. Processo de globalização e eficiente política de moradia? Não, nossas políticas de moradia são muito ao contrário, eficientes. C. Urbanização acelerada e reforma agrária? Não, porque se houvesse uma reforma agrária, haveria uma fixação maior das pessoas do campo e uma diminuição do êxodo rural. Então, não se contrapõe ali. D. Baixa renda e falta de políticas públicas? Sim, baixa renda e falta de políticas públicas. Custo alto da habitação e planejamento familiar? Aqui então, ó, você pode ficar na dúvida entre a D e a E. Mas por que a E não seria? Você tem um custo alto da habitação, mas você não tem a questão do planejamento familiar como uma associação perversa aí, entendeu? Seria a baixa renda e a falta de políticas públicas a 18. A 19, ó. Leia o texto abaixo que aponta alguns dos problemas enfrentados nas metrópoles brasileiras. As metrópoles funcionam como se fossem colonialistas em relação ao seu próprio país. Nossa, pegou pesado, né?
Isso aqui é uma porcaria! Elas drenam recursos e populações, produzem espaços congestionados e geram, no rastro do êxodo, desertos demográficos. Aí se concentram os velhos e as mulheres que ficam à mercê do desemprego sazonal. Bateu legal agora. Com base no texto e no conhecimento sobre o assunto, assinale a alternativa que não ilustra um desses problemas. Então, é a alternativa que não ilustra. Letra A. Precariedade da infraestrutura, consequência do reduzir investimento do Estado. Tá certo. Estou procurando? Tá errado. Letra B. O alto custo de moradia nos grandes centros, resultante da especulação imobiliária. Também tá certo. Letra C. A inexistência de movimentos urbanos organizados exigindo melhorias sociais? Não, você tem movimentos urbanos organizados, né? Movimentos sem teto, diferentes ONGs, né? Diferentes movimentos sociais ali que lutam por melhorias sociais nas áreas urbanas. Então, a letra C é o que não ilustra. D. A ocupação de baixas rendas em áreas de risco decorrente do preço da terra? Tá correto. A deficiente ação do Estado contribuindo com a segregação socioespacial. Também está correto. Qual que está pedindo aqui não ilustra seria a letra C, a inexistência de movimentos urbanos organizados exigindo melhorias sociais. Porque a letra C, porque ela não é, porque se você tem movimentos urbanos organizados que estão exigindo melhorias sociais, como o movimento do sem teto. Então, a 19 aí, letra C. Questão 20, vamos lá, agora a questão número 20, hein? O processo de urbanização brasileiro se irradiou em graus variados por todo o território nacional e é representativo das situações históricas relacionadas ao processo de industrialização. As diferentes regiões e estados do país apresentam, portanto, um processo desigual de urbanização. Cada região teve um histórico de urbanização diferente. Em relação ao processo de urbanização no Brasil, é incorreto afirmar. Então vamos lá, o que é incorreto afirmar? A elevada participação da população urbana no conjunto da população da região sudeste expressa um estágio pouco avançado da modernização econômica. Estágio pouco avançado? Não, incorreto. Por quê? Porque a elevada participação da população urbana na região sudeste, né, expressa o estágio da modernização econômica que na região sudeste é maior do que comparado a outras regiões. Então, por enquanto, é a letra A. Letra B. A urbanização da região centro-oeste foi impulsionada pela fundação de Brasília e pelas rodovias de integração nacional que interligaram a nova capital com o resto do país. Sim, a partir da fundação de Brasília que houve um processo e criação de grandes rodovias, que houve um processo de urbanização mais forte na região centro-oeste, né? Levando a integração da capital do país com outras regiões brasileiras. Então a B está certo. Lembrando que a questão está procurando a incorreta. C. A urbanização da região sul foi acentuada a partir da década de 70 do século XX, em função do processo de modernização da agricultura. Também está correto. A região sul de pequenos e médios proprietários agrícolas de origem europeia teve um processo de industrialização da agricultura a partir dos anos 70 que leva ao aumento da urbanização na região sul. A C também está correto. Na região nordeste, a urbanização foi lenta até a década de 70 do século XX, 1970 ali, devido à predominância de um sistema de agricultura familiar tradicional na sub-região agreste. Também está correto. Na região norte, o fluxo de populações para a Amazônia nas últimas décadas do século XX orientou-se para áreas rurais, restringindo o crescimento relativo da população urbana. Não restringiu, mas sim no sentido de que a expansão da fronteira agrícola a partir ali das últimas décadas do século XX, anos 80 e 90, fez com que houvesse então o aumento do desmatamento na Amazônia, né, levando populações para as cidades pequenas para áreas mais rurais, né, fazendo com que a região norte do país hoje seja a região com menor porcentagem de população urbana comparado com outras regiões brasileiras. Então, nesse caso, como que pede a incorreta? A incorreta é a letra A. Acertou essa? Não sei. Espero eu que sim. Questão 21. Questão 21 é rápida e direta. O texto abaixo refere-se a um determinado tipo de organização do espaço geográfico contemporâneo. Por concentrar a maior parte das sedes sociais das grandes corporações, transformam-se, por excelência, em um centro de gestão do território, ou seja, um centro de investimento e acumulação do capital, centro privilegiado do ciclo de reprodução do capital, onde se dá a gestão do processo de criação de valor e criação, circulação e apropriação da mais-valia em amplo
espaço geográfico, um texto aí do Roberto Lobato Corrêa. O tipo de organização do espaço geográfico contemporâneo que o texto se refere é a metrópole. Então a gente viu que a metrópole é uma cidade com uma população maior, uma densidade demográfica maior, comércio e serviços, industrialização, que polariza a região ao seu entorno. Então a letra A está correta. Conurbação não é conurbação, que a gente viu que conurbação é quando duas cidades crescem suas áreas urbanas que acabam interligando entre si. Pode se referir em qualquer escala, então não é conurbação. Distritos industriais, não tem nada a ver. Rede urbana, não está se referindo à rede urbana, está se referindo à gestão do processo e o centro privilegiado de reprodução do capital, que por enquanto é a metrópole, e capital regional, que dentro da hierarquia urbana está abaixo da metrópole. Então, por dedução e pelo conhecimento dos conceitos urbanos que você já teve nas aulas, você acertaria. Resposta letra A, questão 21. Tranquilo, hein? Questão 22. Questão 22 já está um pouco mais complexo aí, ó. As situações retratadas no trecho abaixo, tem um texto aí, revelam inúmeros problemas ambientais que ocorrem nas cidades brasileiras em função dos processos de segregação socioespaciais. As redes gerais de água e esgoto frequentemente interrompem-se em áreas de favelas e não atingem as periferias pobres em expansão, obviamente, gerando situações de calamidade higiênica propícias à difusão de doenças. Os loteamentos clandestinos, nos quais se erguem bairros populares, muitas vezes invadem zonas de produção de mananciais, comprometendo os suprimentos de água potável. Também é uma questão que acontece. O favelamento ocupa encostas e declividades sob risco de desabamento na estação das chuvas tropicais. Uma situação muito comum que a gente viu em segregação socioespacial nas cidades brasileiras lá na matéria. Assinale a alternativa que relaciona corretamente os problemas ambientais urbanos ao processo de segregação socioespacial. Letra A. A especulação imobiliária nas cidades brasileiras promove a ocupação de áreas de risco pela população mais pobre. Sim. A especulação imobiliária, mas não está falando em relação aos problemas ambientais. Apesar da A estar correta, ela não se referencia aos problemas ambientais em si. Então pode ser A como não pode ser. Letra B. A degradação ambiental nas metrópoles dos países pobres é resultado exclusivo da ocupação de áreas irregulares. Também está correto, né? Mas vamos ler as outras para a gente poder eliminar. A inexistência de redes de esgoto nas metrópoles brasileiras ocasiona problemas de saúde em toda a população urbana. Não, porque só vai ocasionar problemas de saúde na população de baixa renda que não tem acesso à rede de esgoto. Não é assim. Os problemas ambientais urbanos atingem única e exclusivamente a população mais pobre das grandes cidades. Também não, porque os problemas ambientais urbanos, de uma maneira indireta, atingem também as populações de classe média alta, né? Esgoto a céu aberto, apesar de não atingir essas regiões, dependendo da situação, poluição, etc., atinge as populações não só exclusivamente as populações pobres. Obviamente que devido à questão da renda, a população de média renda, de alta renda, consegue não sofrer tanto com os problemas ambientais urbanos. Então não é a letra D. A formação das ilhas de calor ocorre principalmente nas áreas pouco ocupadas das periferias, onde reside a população pobre. A formação da ilha de calor ocorre mais nas áreas centrais devido ao adensamento urbano, a questão do asfalto e do cimento que gera a ilha de calor. Então também não é a letra E. Ou é a letra A ou é a letra B. E aí, qual que é? Não sei. Questão 23. O quadro abaixo apresenta a taxa de urbanização das grandes regiões brasileiras no período entre 1960 e 2000. Então não vamos ver a taxa aí para ver depois, ó. Com base no quadro acima e nos conhecimentos necessários à sua interpretação, assinale a afirmativa correta. A região sudeste teve um reduzido crescimento da taxa de urbanização em função do êxodo urbano. Região sudeste, cadê?
37, 44, 62, 74, 74 foi para 80. Sudeste, não, desculpa, Sudeste de 88 foi para 90, somente 2%. Todas as outras regiões tiveram crescimento entre 91 e 2000 maior. Então a região Sudeste teve um reduzido crescimento da taxa de urbanização em função do êxito urbano. A região Centro-Oeste teve grande crescimento em função da expansão industrial. Não foi expansão industrial, então a região Sudeste, Centro-Oeste não teve um grande crescimento urbano, né? Mas não foi em função da expansão industrial. Letra C, as regiões Norte e Nordeste tiveram menor crescimento em função da concentração da propriedade rural. Tem a concentração da propriedade rural, mas se você pegar em porcentagem, Norte e Nordeste não tiveram menor crescimento, né? Em termos aí das últimas décadas, inclusive teve um maior crescimento. Letra D. A região Sul teve grande crescimento em função da melhoria do sistema de saneamento. Não tem uma coisa, não tem relação com a outra. Todas as grandes regiões brasileiras tiveram aumento na taxa de urbanização, caracterizando a cidade como centro polarizador. A letra E está correta. A letra A, a região Sudeste, teve um reduzido crescimento da taxa de urbanização não em função do êxodo urbano, mas sim devido ao aumento do custo de criação de filhos na cidade, a entrada da mulher no mercado de trabalho, que fez com que a própria população urbana passasse a crescer menos nos grandes centros urbanos do Sudeste. Então não é a letra A, é a letra E. Essa dava para acertar também. Mais ou menos. Questão 24. Vamos lá, ó. Questão 24 começa assim. Esta é uma clássica definição sobre as chamadas cidades globais. As cidades globais são os principais centros financeiros e bancários do planeta, concentram o controle administrativo das grandes empresas ou de organizações internacionais, além de serviços modernos e especializados. As mais importantes cidades globais são... Então vamos ver aí, ó. Berlim, Nova York, Paris, letra A. B, Los Angeles, Paris e Londres. C, Washington, Moscou e Pequim. D, Nova York, Londres e Tóquio. E, Detroit, Estocolmo e Amsterdã. Cidades globais é uma definição da Saskia Sacken, quando ela escreveu Cidades Globais lá no início dos anos 2000. Quando ela escreve o trabalho dela, ela aponta 3 cidades com características globais para a época, que seriam cidades mais importantes: Nova York, Londres e Tóquio. Portanto, a 24 é a letra D. Muito fácil, né? Acertou? Tem que ter acertado essa, hein? Certamente que sim. Questão 25. Nos últimos anos ocorreram mudanças no padrão migratório brasileiro. As metrópoles do Sudeste já não apresentam o elevado grau de atração demográfica que tinham antigamente. Entre as causas desse fato pode-se citar, ou seja, está pedindo para por que as metrópoles da região Sudeste não apresentam o alto grau de atração demográfica que já tiveram no passado. Que a 25 aí está pedindo para vocês. Então, ó, maior controle por parte do Estado brasileiro para inibir o crescimento descontrolado das cidades. Não houve uma política efetiva de controle do Estado para inibir o crescimento descontrolado das cidades. Então não é a letra A. B. A criação das frentes pioneiras no sul do país que representam um grande potencial de empregos na zona rural. Não faz sentido, não ouvi falar dessa B, não é a B. A redução das históricas diferenças econômicas entre as regiões graças à modernização das atividades agrícolas. A modernização das atividades agrícolas a partir de 1970 ocorreu, mas isso não reduziu as diferenças econômicas históricas entre as regiões. Na verdade, aprofundou, né? Então não é a C. A descentralização econômica, pois inúmeras empresas estão saindo do Sudeste e se instalando em outras regiões. Sim, a gente viu no capítulo sobre industrialização, o segundo não viu? Não, do terceiro, né? Ah, não sei, foda-se. Que deselegante. Né? Totalmente deselegante. Nós estávamos... Houve um processo de desconcentração industrial, com empresas saindo para o interior do Sudeste, ou mesmo para a região Centro-Oeste, Sul e Nordeste, né? Levando uma saída dessas empresas industriais das grandes metrópoles do Sudeste. Então, as metrópoles do Sudeste já não apresentam elevado grau de atração demográfica, porque as indústrias estão saindo das grandes metrópoles da região Sudeste, levando os empregos industriais, não gerando tanta atração assim de pessoas para as grandes metrópoles. Então, por enquanto, é a D. O empenho de órgãos como o IBGE que tentam promover o aumento das densidades demográficas no interior do país. O IBGE é um instituto de pesquisa, então não é um órgão do governo de ação econômica e social. Portanto, não é a letra E. Por dedução aí, letra D. Muito fácil essa 25, letra D, tem que ter acertada, hein? Não.
26. No Brasil, em decorrência do processo de urbanização, verificou-se uma intensa metropolização da qual resultaram. Então, o que o processo de urbanização resultou no processo de metropolização? O que isso teve como resultado, né? As cidades médias que se industrializaram após a abertura econômica da década de 90, como Campinas e Ouro Preto. Não, né? Ouro Preto não passou pelo processo de metropolização, Campinas talvez sim, mas Ouro Preto não. E as cidades médias não se industrializaram a partir da abertura econômica da década de 90. Então não é A. B. Metrópoles nacionais, sedes do poder econômico e político do país, como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. 26B. Talvez. As cidades mundiais que receberam vultuosos investimentos externos no início do século XXI, como Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Belo Horizonte e Rio de Janeiro não são cidades mundiais. Megacidades dispersas pelo país graças ao retorno de imigrantes, como Manaus, Goiânia e Curitiba. Não são megacidades. Metrópoles regionais que constituem a primeira megalópole do país, como Fortaleza, Recife e Salvador. Não tem megalópole no país, né? Então, é a letra B. As metrópoles nacionais, sede do poder econômico e político do país, São Paulo e Rio de Janeiro como sede do poder econômico, Brasília como sede do poder político, né? É resultado do nosso processo de urbanização que levou a essa metropolização com essa envergadura para as cidades de São Paulo, que é considerado metrópole, a grande metrópole nacional com característica internacional de cidade global, e Brasília e Rio de Janeiro, que são consideradas as grandes metrópoles nacionais. As outras metrópoles, né, estão no nível abaixo dessas três. Então é a letra B. A letra B está correta, 26, letra B. Porra, dá pra ler nada, velho. Caralho, cuzão! Caramba, arrebento vocês desse jeito. Eu vou ler no quadro, tá? Os mapas ilustram o processo de urbanização do território brasileiro na última metade do século XX. Então eu tenho aqui as principais cidades com mais de 100 mil habitantes para a década de 70, as principais cidades com mais de 100 mil habitantes para o ano de 96. Analisando a geografia da urbanização brasileira, pode-se afirmar que o fenômeno urbano no Brasil caracteriza-se pelo crescimento homogêneo das cidades na região centro-sul. Não há um crescimento homogêneo das cidades, né? Cada cidade cresce num ritmo diferente de acordo com o processo de urbanização ligado à industrialização e modernização da nossa economia. Sobretudo por causa da difusão das indústrias e bastante heterogêneo no Nordeste graças ao domínio dos latifúndios. Não faz sentido, então não é A. B. As cidades brasileiras ganharam expansão sobre os eixos norte-sul e leste-oeste, concentrando o maior número da população brasileira e acompanhando as mudanças no processo de migrações regionais. Não faz sentido a letra B, não tem muito sentido. C. Esse processo de urbanização acompanha a concentração industrial e de serviços e forma uma rede urbana polarizada pelas metrópoles nacionais e regionais na faixa leste do território brasileiro. Se você for ver, um aumento da concentração aqui na região sul e sudeste, como a gente já salientou várias vezes. Então aqui provavelmente é a letra C. Né? O processo de urbanização levou a uma concentração industrial e de serviços aqui na região leste do território, né? Polarizado pelas metrópoles nacionais e regionais, como Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. Sim, letra C. Letra B, não letra C. D. A urbanização das regiões agrícolas marca uma mudança no eixo de urbanização, pois seu crescimento econômico é responsável pela atual interiorização da concentração de cidades em detrimento da concentração urbanas tradicionais. Apesar da urbanização das regiões agrícolas devido à expansão da fronteira agrícola e modernização conservadora a partir dos anos 70, que levou à urbanização dessas regiões do centro-oeste e região sul da região amazônica, mas não levou um detrimento das concentrações urbanas tradicionais. Concentrações urbanas tradicionais da região sudeste ainda são as mais importantes no nosso país, então não é a D. A pequena expressão da urbanização das regiões norte e centro-oeste deve-se ao fato de as condições naturais apresentam-se pouco propícias à industrialização. Não há condições naturais propícias à industrialização, né? E a concentração demográfica observada na região sudeste e sul. Então não é a E, é a letra C.
né? Letra C é a correta aí na 27. 28. Mais fácil do que isso? Impossível. É mesmo, é? Ó, só lembrar do que é megacidades. Megacidades são aglomerações urbanas que alojam centros de poder mundial e sede das empresas transnacionais? Não. Concentram mais de 50% da população total em países pobres? Não. Tem mais de 10 milhões de habitantes em países ricos ou pobres? Sim. Pertence a países de grande importância no comércio mundial? Não. Não tem infraestrutura de comunicação suficiente apesar de serem grandes? Não. É a letra C, 28 é a letra C, porque como a gente viu, megacidades são as cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Questão 29. Após a década de 50, verifica-se no processo de urbanização de algumas regiões do mundo, aqui falando da urbanização mundial, a formação de megalópolis. A gente viu lá nos conceitos urbanos, lembra? O conceito de megalópole. Sobre esse tipo de região urbana, é incorreto afirmar que, então qual que é errado? Está associada às características do processo de urbanização típica dos países desenvolvidos, sem condições de ocorrência nos países subdesenvolvidos. Não, pode acontecer em países subdesenvolvidos. Acontece na China. Não, pode. A A está incorreta. Mas vamos ver as outras. B. Apresenta uma área de grande conurbação, correto, cuja constituição é orientada pelos eixos de crescimento das principais cidades da região. Tá certo, não está incorreto. C. Ocorre em espaços onde se verificam fluxos intensos decorrentes do dinamismo das atividades produtivas e de distribuição, dentre outras. Ocorre em espaços onde fluxos intensos decorrentes do dinamismo das atividades produtivas. Sim, e distribuição. Correto também. D. Foi identificado primeiramente nos Estados Unidos. Correto, foi Jean Gottman, um geógrafo dos Estados Unidos que criou o conceito de megalópole lá em 1960 e 1970, mas atualmente encontrado em outras áreas do mundo, notadamente em países da Europa, pegando ali França, Alemanha, etc., e Inglaterra também, e no Japão. Correto também, então letra A está incorreto. Pode também ocorrer em países subdesenvolvidos, porque megalópole é um conceito que é a junção, um grande fluxo de mercadoria, pessoas e serviços entre duas ou mais regiões metropolitanas, gerando uma área urbanamente muito adensada. Então isso pode acontecer tanto em país desenvolvido quanto em país subdesenvolvido. 29, letra A, acertou? Certamente que sim. Tem que ter acertado aí, hein? 30. Considere as afirmações sobre a urbanização brasileira. 1. Embora os números referentes ao processo de urbanização possam conter algumas distorções, resultantes das metodologias utilizadas, é inegável que entre as décadas de 50 e 80 o Brasil passou de forma intensa por esse processo, pelo processo de urbanização. Pode ter algumas distorções devido à metodologia, mas que passamos por um processo intenso de urbanização entre as décadas de 50 e 80, sim. Então, A1 é a afirmativa correta. No início da ocupação do território brasileiro, houve grande concentração de cidades na região sudeste. Esse fenômeno está associado ao processo industrial que teve seu maior desenvolvimento nessa região. Sim, a 2 também está correto. 2 está correto? Não, no início da ocupação, 2 está correto, mas não sei, fica na dúvida agora. 3. No mundo cada vez mais globalizado, há um esforço do papel de comando de algumas cidades globais na rede urbana mundial, como é o caso de São Paulo, importante centro de serviços especializados. 3 está correto. Está correto que se afirma em apenas 1 não, 2 e 3 não, porque a 1 está correto. Apenas 2 não, 1 e 3 apenas. Se a 2 estiver errado, é 1 e 3. Se a 2 estiver certo, é 1, 2 e 3. Não sei. Cadê seus estudos? Fazer o quê? Estamos encerrando então a nossa lista de exercícios do segundo ano, né? Ficou cansativo aí, ficou grande, 30 exercícios, né? Muito grande. Mas encerramos então o nosso segundo bimestre. Se inscreva no canal, dê o seu like, deixa lá seu comentário e até o terceiro bimestre.